LAI, Lei de Acesso à Informação. Você já ouviu falar? Hoje trataremos sobre a aplicação prática da LAI e como ela pode ser estratégica para o seu negócio. E para isso convidamos a Priscila Dias, que é bacharel em Ciências Contábeis, assistente jurídico da Amaral e Asbeck Advogados e é responsável por todos os processos e procedimentos relacionados à LAI, a Lei de Acesso à Informação. Continue conosco e não perca esse importante tema, porque com certeza você vai aproveitar muito na aplicação dos seus negócios. Seja muito bem-vindo a mais um DIN Entrevista. No episódio de hoje falaremos sobre a aplicação prática da LAI, a Lei de Acesso à Informação. Caso não seja assinante do nosso canal, que por favor se inscreva, ative o sininho de alerta e assim você vai ficar por dentro de todos os nossos novos conteúdos. Então, para começar, Priscila, e até para que todos fiquemos familiarizados com o termo, explica para nós o que é a Lei de Acesso à Informação, explica em linhas gerais, e quais são os tipos de informação que o cidadão pode ter acesso. A Lei de Acesso à Informação é uma lei que veio regulamentar um direito constitucional já previsto no artigo 5º, inciso 33, em que o cidadão tem direito ao acesso às informações de cunho público de todo o órgão, no geral público, tanto o executivo, o judiciário, o legislativo, e sob responsabilidade dessas informações não serem pautadas na publicidade. Então essa lei ela veio regulamentar esse direito e veio trazer a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Dentro dessas exceções a gente pode destacar o sigilo fiscal, o sigilo bancário, o segredo de justiça e o segredo industrial. Então são esses tipos de sigilo que é previsto na lei. Diante disso, a Lei de Acesso à Informação é um grande instrumento para o cidadão para ele fomentar a cidadania, a democracia. Então é através dele que ele pode cobrar os seus governantes através das políticas públicas, efetuando esses pedidos de acesso à informação. Então ela é muito importante nesse quesito. A Lei de Acesso à Informação ela é ampla, qualquer pessoa pode solicitar, tanto o empresário, pessoa jurídica, pessoa física, qualquer nacionalidade, qualquer idade, então não tem uma restrição. Ela pode solicitar qualquer informação desde que não seja sigilosa. São informações do tipo o que o governo está gastando, quais são as políticas públicas adotadas, um projeto de lei que esteja discutindo em alguma área, o que o Ministério da Saúde, por exemplo, está comprando, que tipo de medicamento, entre outros, diversos. Só para a gente deixar bem claro, de qual que é o número e de quando que é essa lei? A lei é a 12.527 de 2011. Então, apenas em 2011, né, ou seja, algumas décadas depois, né, da promulgação da Constituição, é que tivemos a regulamentação desse dispositivo constitucional permitindo ao cidadão o amplo acesso àquela informação que já é pública, mas nem sempre estava disponível a ele. É isso? Exatamente. Então muito interessante. Mas mesmo assim, Priscila, você comentou da questão do sigilo. Existem dificuldades, já que a lei veio permitir isso, ainda assim existem dificuldades para solicitar e receber essas informações que são pedidas pelo cidadão? E se existirem dificuldades, quais são os instrumentos que estão à disposição? Existem sim dificuldades no âmbito da aplicação da Lei de Acesso à Informação em 2 âmbitos, do quesito que os órgãos às vezes são omissos às respostas que o cidadão faz, o pedido de acesso à informação, e não é respondido, até a questão dos prazos. Quando o cidadão faz um pedido de acesso à informação através do Serviço de Informação ao Cidadão de forma eletrônica, que é chamado os ESICs, eles fazem os pedidos e a lei dispõe do prazo de 20 dias para o órgão responder. É prorrogável por mais 10 dias. Então, ele tem 30 dias para responder. Durante esses 30 dias não foi respondido, existe no âmbito federal, que essa aplicação é mais efetiva, existe sempre um ícone dentro do ESIC chamado reclamar, que ali você pode reclamar, fazer uma reclamação e eles vão entrar em contato, o pessoal que vai receber essa reclamação vai entrar em contato com o órgão e solicitar uma resposta que ele transmita para o cidadão. Não importa se vai ser negativo ou positivo. Então, mas que ele efetivamente responda. Exatamente. O que acontece muitas vezes é a ouvidoria que faz essa ponte. Então,
o órgão não respondeu, a pessoa liga para reclamar, liga na ouvidoria, faz a reclamação e a ouvidoria faz essa ponte. A outra dificuldade é quando o órgão nega essa informação. O órgão pode dar vários tipos de justificativa para negar esse acesso à informação. Uma delas é o sigilo fiscal, o trabalho adicional, são as que, particularmente, são as que eles mais respondem dessa forma. E daí, nesses casos, então, o que resta ao cidadão fazer? Então, no âmbito federal, a lei de acesso à informação, ela é bem aplicada, eles respondem no prazo, é respondida, dificilmente tem alguma decisão que não é respondida no âmbito federal. Então, vamos usar o exemplo do âmbito federal. Quando eles negam, no âmbito federal a gente tem 4 instâncias. Você pode recorrer para a primeira instância, se a primeira instância negar, você recorre para a segunda e sucessivamente até a 4ª instância. Se chegar na 4ª instância e não houver essa reforma na decisão, o cidadão pode entrar com uma ação judicial, requerendo esse direito constitucional previsto. E no âmbito estadual também é a mesma coisa. Cada estado tem o seu decreto que regulamenta a lei de acesso à informação, tem estados que não têm as 4 instâncias, tem estados que têm 2, tem estados que têm 3. Normalmente são 4 instâncias, mas tem estados que têm 3. Então, a mesma lógica, pode entrar com ação judicial requerendo esse pleito, que é um direito constitucional de ter acesso às informações de cunho público. Então, só para a gente recapitular, no âmbito federal, então, se o cidadão ele quer obter uma informação que seja pública, mas está ligada a algum órgão federal, o procedimento, no caso, é sempre o mesmo. Ele entra no portal, ali para qualquer tipo de informação no âmbito federal, da administração direta e indireta, autarquias, fundações. Exatamente. Ligadas ao governo federal. Bacana. Tem 4 instâncias, né? O processo administrativo tem 4 instâncias, não obteve resultado até a última instância, o cidadão ele pode se socorrer do Poder Judiciário para que aquela solicitação seja atendida. No Poder Judiciário, em âmbito federal, nós já temos alguns resultados positivos. Como que têm sido esses pleitos? Sim, a gente já teve resultados positivos. Tivemos clientes nossos que entraram com esse pedido judicial requerendo essas informações, visto que é um direito constitucional. E foi no Distrito Federal, tivemos uma decisão recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em que a magistrada, de forma assertiva, ela deu o provimento ao nosso cliente solicitando, o caso foi notas fiscais. O cidadão pediu as notas fiscais e, a princípio, o órgão negou com as 2 justificativas que eu disse. Trabalho adicional, depois reverteu para sigilo. A magistrada deu a decisão informando que não existe sigilo fiscal na disponibilização de notas fiscais. É uma decisão de cunho público e a nota fiscais ela é de controle social e você precisa dessa informação para saber se aquela compra foi efetivada ou não. Então ela pediu para que a administração pública disponibilizasse essas informações para o cidadão, deu um prazo. Então, esse foi um precedente bem importante na lei de acesso à informação nesse quesito, principalmente nas notas fiscais. Foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, então não foi um pedido feito no portal do ESIC, foi um pedido feito no portal do Distrito Federal, que teve uma negativa, e isso foi judicializado, né, mandou para a Justiça e a gente teve essa decisão favorável de primeira instância. E outra coisa que você citou que eu achei bem interessante para a gente ressaltar para a nossa audiência é que, no caso, se eu quiser saber todas as notas fiscais que foram emitidas contra o meu CPF, num determinado, seja município, estado, ou nota fiscal eletrônica que deu portal é federal, eu tenho como fazer isso, então? Sim, você tem e deve pedir essas notas fiscais. Então, você entrando no ESIC e solicitando, você tem o direito de receber suas notas fiscais, como qualquer nota fiscal do poder público, tanto no municipal, estadual e federal. Foi o que ocorreu. Muitos estavam solicitando e estavam sendo negados, justamente com a justificativa de sigilo fiscal. Então, teve essa decisão, tivemos alguns estados que nem precisou chegar a tal ponto. Por exemplo, o estado de Alagoas, Roraima, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são um dos estados que disponibilizaram notas fiscais sem qualquer problema. Um deles é o Paraná, que é um estado pioneiro, que ocorreu há poucos meses. Eles disponibilizaram suas notas fiscais na transparência ativa. O que é a transparência ativa? É quando você entra no site e já está as informações.
Normalmente, quando você pede transparência passiva, quando você faz a solicitação, eles podem te mandar, mas na ativa não foi visto em nenhum portal da transparência essas informações de notas fiscais que conste a chave de acesso, que constava as despesas, as receitas, o que foi gasto, para onde foi, mas não tinha efetivamente a chave de nota fiscal, que é através dessa chave que você pode fazer a autenticação na Receita Federal para ver se realmente aquela compra foi feita, se aquela nota fiscal foi cancelada ou não. Então, o Estado do Paraná foi pioneiro nesse âmbito. Se você entrar no site da Secretaria da Fazenda do Paraná, no ícone de compras públicas, lá você vai ter todas as secretarias, você pode buscar por data, por órgão ou por CNPJ de fornecedor essas notas fiscais, coisa que ainda em outros estados não temos. Nós temos na transparência passiva, quando nós solicitamos, eles repassam, mas ativa ainda só o Paraná. A gente vai deixar na descrição desse vídeo, que acho que é importante, o número desse processo judicial do TJ, do Distrito Federal, porque é importante para as pessoas que tenham interesse em ver os fundamentos, porque às vezes fazem algum pedido e tem negado, então ali tem fundamentos interessantes. E outra coisa que é bem legal ressaltar é que o cidadão que, por exemplo, precise dar uma justificativa perante a Receita Federal, seja por uma declaração de imposto de renda, e não tenha certeza de todas as notas fiscais que podem comprovar despesas, construir minha casa. Nós sabemos que algumas despesas você consegue colocar ali para justificar no teu imposto de renda, até em questão da valorização do seu bem. Então não tenho essa relação, não tenho certeza, posso pedir, se eu sei para que estado que eu fiz a compra, né, da onde eu comprei, e daí me dá uma segurança, né, uma segurança jurídica maior, e caso a Receita venha pedir, eu tendo esse código de acesso, eu também consigo comprovar isso. Então, você comentou aí da transparência ativa e da transparência passiva. Então, a transparência ativa seria aquelas que, quando a informação já consta em portais da transparência. Então, isso também foi uma inovação da Lei de Acesso à Informação, que ela previu que os órgãos mantivessem, né, esses portais. Como que foi isso? Foi uma junção da Lei de Acesso à Informação com a Lei da Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei da Responsabilidade Fiscal, ela obriga os órgãos públicos terem nos seus portais de transparência um rol de obrigações, como as despesas com o pessoal, as receitas, o planejamento orçamentário, e a Lei de Acesso à Informação, ela veio depois, né? Ela veio só regulamentar o direito de acesso à informação, mas as duas têm um papel principal disso, de cobrar, de fiscalizar se isso está sendo efetivamente cumprido. Então, a transparência ativa é tanto o portal da transparência como as outras informações que o órgão pode também disponibilizar nos seus sites. Por exemplo, a Receita Federal, de tantos pleitos que o cidadão foi encaminhando para eles, solicitando, por exemplo, a arrecadação tributária por CNAE, ou a quantidade de CNPJ por CNAE, essas informações elas não constam no portal da transparência, elas constam no site da Receita Federal e na parte de estatísticas. É importante essa pressão do cidadão entrando em contato, solicitando essas informações, que acabam o órgão se predispondo em colocar essas informações de transparência ativa. Estado de São Paulo, Pernambuco, se você procurar arrecadação tributária por CNAE, no site da Secretaria da Fazenda você já encontra. Então, isso é muito importante que o cidadão tenha essa iniciativa, porque, querendo ou não, isso faz com que o órgão se predisponha a colocar esse tipo de informação. E a transparência passiva, como eu disse, ela transforma na ativa. Hoje, como que está o funcionamento dos portais de transparência? Ainda não é totalmente 100% efetivo, porque tem muitos municípios dentro do site não tem a opção de você fazer um pedido de acesso à informação. Muitas vezes você tem que mandar e-mail ou você tem que ir no local solicitar, porque muitas vezes eles não têm os dados com eles, ou tem um modo físico, eles não investem em gestão de informação para poder transformar esse documento em um documento eletrônico. Às vezes ele tem o portal da transparência, mas como eu disse, às vezes tem um relatório, tem as despesas, as receitas, a folha de pessoal, e se resume em aquilo, não tem algo mais que isso. Muitas vezes no âmbito federal, estadual, municipal, eles atendem os requisitos da Lei da Responsabilidade Fiscal, colocando essas informações de modo obrigatório, mas essas informações ela pode ser manipulada, porque é um relatório que consta lá. Se você buscar as despesas que o órgão teve, vai constar lá o valor, para onde foi, mas não tem efetivamente
uma chave de acesso à informação que você possa ir no site da Receita Federal ou no aplicativo verificar se aquela compra foi feita. Tem o relatório, mas não tem o documento, né? Que comprove que aquela informação que está no relatório é verdadeira. Exatamente, isso pode ser manipulado. O documento, principalmente relativo a compras e a despesas, que o documento que comprova essa nota fiscal nem sempre está lá disponível, então precisa ser feito mediante um pedido. Exatamente, foi o que o nosso cliente que ganhou no Distrito Federal fez. Ele solicitou as notas fiscais, foi alegado que tinha no portal da transparência, mas não tinha de modo efetivo para você provar que aquela compra foi realmente efetuada. Porque a nota fiscal é um documento jurídico, autêntico, e com ele você consegue verificar realmente se aquela compra foi feita, se ela foi cancelada, qual é o valor, se exatamente aquilo que está no portal da transparência condiz com a realidade. Então, por isso, a nota fiscal é um instrumento muito importante, deveria ser obrigatório em todos os portais da transparência de todos os âmbitos, mas ainda, infelizmente, não ocorre, salvo, como diz a Secretaria da Fazenda do Paraná, que conseguiu ser pioneira desse quesito. Na verdade, cumpre ao cidadão, porque acaba sendo um dever cívico do cidadão, até para que os órgãos eles saibam que eles estão sendo fiscalizados também por parte da população. Mas agora levando isso para o lado do empresário, como que o empresário ele pode se beneficiar estrategicamente da Lei de Acesso à Informação? Para o empresário, a Lei de Acesso à Informação ela traz boas perspectivas. Por quê? Se o empresário está ativamente fazendo os pedidos de acesso à informação de cunho estratégico, como por exemplo, solicitar arrecadação tributária por CNAE de uma determinada área que ele quer investir, ou querer saber como que está a questão do mercado, conhecer o market share do seu produto ou seu serviço, saber quanto que está sendo pago aos licitantes de algum produto ou um serviço que ele esteja monitorando. Essas informações que o empresário adquire por meio dessa informação, a transparência ativa ou passiva, ela é muito importante para ele porque ela traz uma segurança jurídica maior quando é vinda do governo. Quanto mais pressão o empresário fizer nos pedidos de acesso à informação, essa pré-disponibilidade do órgão de disponibilizar essa informação que ele quer, obtendo informações de formato aberto, que normalmente no site da Receita Federal ou em outros órgãos ele consegue, ele pode cruzar essas informações e de modo estratégico ele pode tomar decisões que possa aumentar a lucratividade dele e a competitividade dele no mercado. E o empresário que tiver medo, às vezes tem muito empresário que tem medo de se expor, não quero fazer pedido porque eu não quero colocar o nome da minha empresa. Esses pedidos podem ser feitos por qualquer pessoa, é isso? Sim, pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica, então ele pode fazer no nome dele mesmo. Não tem problema nenhum. Vai constar os dados, quando você faz o pedido vai constar os dados pessoais, nome, telefone, e-mail, e você tem que fazer um pedido certo e que não seja genérico, seja delimitado e não seja genérico. Mas ele pode até designar um procurador para fazer isso? Pode sim. Se ele não quiser nem expor o nome dele próprio. Existem empresas que fazem esse tipo de pedidos de acesso à informação para outras. Não tem limite também, pode fazer o pedido que ele quiser, o período que ele quiser, desde que o dado seja público, a informação seja pública, ele tem acesso. Exatamente, pode fazer quantos pedidos ele quiser, como ele quiser, na forma que ele quiser, desde que não seja sigiloso, ele pode fazer o pedido. Só pontuar assim algumas estratégias, então empresas que contratem com a administração pública, então participem de licitações, podem avaliar como que está o preço médio de compra do órgão público, até para estabelecer o seu preço, né, quando vai entrar numa licitação, já é uma forma estratégica de utilizar a Lei de Acesso à Informação. Se ele quer conhecer o seu mercado, quer saber como que está o preço médio de um produto que está dentro da sua linha de produtos, ele também pode solicitar informações em relação às notas fiscais desse produto que está num determinado CNAE, por exemplo, que seria uma atividade, né, ou uma determinada NCM de um produto. Outra coisa que você citou, se ele quer investir num novo mercado, entender uma nova área que ele quer investir, então se ele quer obter informações daquele mercado específico, então ele também pode se utilizar estrategicamente da Lei de Acesso à Informação, e além de N outras possibilidades. Ele pode sim se utilizar dessas informações, como outras, de cunho estratégico, empresarial, como por exemplo a arrecadação tributária por CNAE, se ele quer investir em algum ramo, alguma atividade, ele pode verificar se aquele local onde ele quer se estabelecer é um local rentável para aquela atividade ou não.
É interessante notar como realmente o direito, porque a gente está falando de uma lei, ele pode ser aliado ao empresário e é justamente por isso que a gente está difundindo tanto a ideia do direito da inteligência de negócios. E a gente vê bem por essa sua fala, Priscila, eu te agradeço novamente por estar aqui conosco, como você conseguiu explicar de forma bem didática e transparecer como a lei é sim uma ferramenta muito importante para o direito da inteligência de negócios. Muito obrigada, espero vê-la aqui em outras oportunidades para continuarmos debatendo esse e outros temas. Agradeço o convite, doutora Letícia, e também aproveito para informar que no nosso canal do Direito da Inteligência de Negócios tem outros vídeos falando sobre a Lei de Acesso à Informação com maiores detalhes sobre a aplicação dessa lei. E caso você queira obter ainda mais informações sobre a Lei de Acesso à Informação, não deixe de visitar o nosso blog, da Amaral e Asbeck Advogados, e também de consultar a nossa revista de governança jurídica, pois em várias edições nós vimos tratando desse tema que é tão importante para o empresário. Se você gostou desse episódio, por favor, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Em caso de dúvidas, estamos à disposição e espero te ver no próximo episódio do Dia Entrevista. Até lá!